Bom dia, corpo de Cristo, galera do YouTube. Aqui quem fala é o Josias Castor. Vem aí uma palavra vinda do trono de Deus. Essa mensagem que eu vou estar pregando agora está incluída no quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. Eu estou tratando a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Já falei sobre Éfeso. Ontem eu falei sobre Esmirna. E hoje eu vou estar tratando a respeito da igreja de Pérgamo, a terceira igreja da Ásia. Só que antes de eu começar a pregar, eu quero dar um recado. Hoje é imperdível mais uma matéria do quadro Indignação. Eu vou estar falando sobre um cantor famoso de pagode, conhecido aí na mídia. Ele como cantor e como músico, sem comentários. Mas ele acabou cometendo uns crimes gravíssimos aí na sociedade. E eu não posso ficar calado. Porque, é como eu já disse, o Indignação não é somente as pessoas que zombam da palavra de Deus, como eu tenho aqui falado. É também que pessoas que estão fazendo mal para a sociedade brasileira. Porque antes de eu ser um cristão, um evangélico, eu sou também um cidadão brasileiro que amo o país, que amo o Brasil. Então hoje vocês não podem perder. Eu vou revelar quem é esse cantor dentro do quadro Indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras, e de onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, e quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, pessoal, essas são as características da igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo tem as suas qualidades e seus defeitos que Jesus mostrou aqui. Vamos às primeiras qualidades. Versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. E ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Uma das características que a igreja de Pérgamo possuía é que eles nunca negaram a fé que eles sempre depositaram em Jesus. Mesmo eles habitando na sinagoga de Satanás, ainda assim, eles não negaram a fé. Eles sempre acreditaram no poder e nos milagres que Jesus Cristo operava, né?
Essa é uma das qualidades da igreja de Pérgamo. Mas tem os defeitos. Vou ler aqui. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Eles tinham fé, né? Uma fé viva em Jesus. Mas o defeito que a igreja de Pérgamo possuía, corpo de Cristo, é que eles seguiam outras doutrinas, que não que não está registrado nas Escrituras, né? Eles seguiam a doutrina de Balaão. Na doutrina de Balaão, ensinavam as pessoas a se prostituírem e comer comidas, sacrifício aos ídolos. Bom, pessoal, o que eu quero falar a respeito desse assunto é que é assim. Primeiro ponto, não devemos negar a fé em Cristo. Jesus Cristo, ele diz na tua palavra que aquele que se envergonhar do meu nome, o próprio Jesus disse, eu o envergonharei nos céus. Aquele que me negar dentre os homens, o Senhor diz que também o negará junto ao Pai nos céus. Então, irmãos, nós temos que dar testemunho. Nós fomos escolhidos para Deus, para sermos sal da terra e luz do mundo. E não devemos nunca negar a nossa fé, como a igreja de Pérgamo fazia. Porém, a igreja de Pérgamo dava ouvido a doutrinas humanas, as doutrinas que não estão registradas nas Escrituras Sagradas. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que vão na igreja, mas não para ouvir a palavra de Deus, mas para seguir doutrinas humanas, para receber profecias que não são reveladas pelo Espírito Santo, que é o que chamamos de profetadas. Eu preguei uma mensagem aqui sobre profecias, né? Na sessão dons ministeriais, né? Então, irmãos, não devemos dar ouvido a homens. Tem muitas pessoas que estão como a igreja de Pérgamo, estão seguindo doutrinas humanas, estão seguindo falsos profetas, estão seguindo pessoas que não têm vida com Deus. Aí entra aquele versículo: muitas pessoas estão seguindo o conselho dos ímpios, muitas pessoas estão andando no caminho de pecadores, e muitas pessoas estão também andando na roda, se assentando, na roda dos escarnecedores. E detalhe, muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, estão dentro da casa do Senhor, mas não estão seguindo, os caminhos do Senhor. O caminho estreito, aquele caminho que é apertado, difícil de ser seguido. Então, tem lições aqui
que a gente temos que tirar da igreja de Pérgamo, né? E aqui, o Senhor Jesus, ele diz, no versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, irmãos, não adianta você ficar seguindo homens, como a igreja de Pérgamo aqui seguiam, doutrinas humanas, aqui fala doutrina de Balaão, ensinamentos errôneos de Balaque, né? Lá você pode lá encontrar em Números, capítulo, acho que é 22, fala a respeito disso, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? Irmãos, vai ter um dia em que Jesus Cristo, eu tenho pregado aqui, não virá mais como Salvador, não virá mais como advogado, e sim como juiz, e ele vai julgar essas pessoas. Essas pessoas vão ser julgadas e serão condenadas, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E muitos da igreja de Pérgamo estavam seguindo essas pessoas, e hoje muitas dessas pessoas estão seguindo homens que têm pregado falsas profecias, homens que têm entrado nos púlpitos não para pregar aquilo que o Espírito Santo recomenda para ministrar, não, eles têm pregado aquilo que não está registrado na palavra. Então, irmãos, a mensagem que eu quero deixar aqui é que se você tem ouvido homens e não tem ouvido a voz do Espírito Santo, arrependa-se do teu pecado, porque amanhã, é como eu já disse, Jesus Cristo virá como juiz. Ele já tem esse título, mas ele ainda não assumiu, porque por enquanto nós estamos ainda na dispensação da graça. Por enquanto ele é Salvador, por enquanto ele é advogado, mas amanhã ele será juiz, e como eu já disse, ele não terá misericórdia dessas pessoas, assim como ele não terá misericórdia para todas as pessoas que não quiserem ouvir o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que neles crê. Então, irmãos, guarda essa palavra do teu espírito, comece a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, e não negue a fé. Esse era uma qualidade que a igreja de Pérgamo tinha. Eles não negavam a fé que eles depositavam em Deus. E nós também não devemos negar, irmãos, mas sim testemunhar, porque nós fomos escolhidos para fazer a diferença aqui, para pregar o reino de Deus. Mas para isso é preciso dar testemunho, é preciso estar no centro da vontade de Deus e não negar a fé, e não dar ouvidos a falsos profetas, a falsos cristos, a falsos apóstolos, a falsos bispos, a seitas religiosas que distorcem a palavra de Deus. Mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aqui, versículo 17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, aquele que o recebe. Então, irmãos, tem promessas. Tem promessa para a tua vida. Tem promessas de bênção. Tem promessas de restauração. Tem promessas de prosperidade. Só que você precisa manter a sua fé em dia em Cristo Jesus. Não nega esta fé, irmãos. Coloca a sua fé em ação. Busca a presença de Deus. Busca o Espírito Santo. Que o mais
Ele fará na tua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito, o sininho. Clica nesse sininho que você terá esta mensagem e os outros vídeos que eu já postei aqui no canal Josias Castor. Esse foi o quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia. As 7 cartas do Apocalipse, Pérgamo.